palavra de Deus em Hebreus 11:7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Muitos homens de Deus, irmãos e irmãs, se destacaram na caminhada da fé, e principalmente Noé. Nós vamos falar um pouco sobre Noé. E eu creio que muitas pessoas conquistaram muitas coisas, muitas bênçãos, muitos milagres, mas essas pessoas não eram diferentes da gente, não eram pessoas superdotadas, pessoas capacitadas mais do que nós, eram pessoas como a gente. Eu creio que a diferença é que eles tinham uma fé diferenciada. E uma coisa que é certa, meus amados, é que é muito difícil ter fé, é muito difícil exercer a fé quando se tem um problema de saúde, é muito difícil exercer a fé quando se tem uma depressão profunda, não é? A pessoa não tem vontade de sair, a pessoa não tem vontade de trabalhar, a pessoa não tem vontade de ter contato com ninguém, e aí fica meio que complicado ter fé. É difícil ter fé também quando a pessoa é acometida de um câncer, de uma enfermidade, às vezes até diagnosticada mortalmente, não é? Às vezes a pessoa já está desenganada, e às vezes fica até complicado a pessoa ter fé, ter a certeza ou confiança de que as coisas vão mudar, de que Deus vai mover as águas. E às vezes, se nós temos fé, a nossa fé não é suficiente para nós alcançarmos aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós almejamos. Se nós olharmos o exemplo do pai daquele jovem que tinha um espírito imundo, lá em Marcos 9, dos versículos 20 ao 24, a Bíblia fala assim sobre o pai desse jovem: quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno, Senhor. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água também para tentar matá-lo. Mas se o Senhor pode, se o Senhor pode, então nos ajude, tenha misericórdia de nós. Então Jesus falou: se eu posso, tudo é possível àquele que tem fé. E aí aquele pai disse assim para Jesus: Senhor, eu tenho fé, mas a minha fé é muito pequena para alcançar a libertação do meu filho. Mas mesmo assim, Senhor, me ajude na minha pequena fé. Ele tinha uma fé que talvez não o levasse ter o seu filho curado, ter o seu filho liberto desse espírito maligno. Então ele pediu naquele momento para que Jesus aumentasse a fé dele, para que o filho dele fosse liberto. E é assim, irmãos, muitas vezes nós não temos uma fé suficiente para alcançarmos aquilo que precisamos ou aquilo que nós necessitamos do Senhor. E se nós olharmos para a vida de muitas pessoas que alcançaram alguns milagres da parte de Deus, a gente sempre vê que Jesus ficou até admirado da fé que essas pessoas tinham. E às vezes Deus precisa, quando sondar o meu coração e o seu coração, Ele precisa encontrar fé, Ele precisa encontrar confiança e jamais encontrar dúvida. Se nós lermos o texto lá de Mateus 8, do 5 ao 10, que fala da cura do servo do centurião, olha o que diz o texto: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e disse: Senhor, o meu criado, ele está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu vou até a sua casa e vou dar saúde a esse moço. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado,
mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo aos meus soldados: vá, e ele vai. Eu digo a ele: vem, e ele vem. E o meu criado: faça isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, e ouvindo tudo aquilo, disse a todos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus viu muita fé no coração daquele homem. Será que se Jesus hoje sondar o seu coração, sondar a sua alma, ele vai encontrar fé para alcançar um milagre? Para você alcançar aquilo que você precisa e necessita, o Senhor precisa encontrar fé no seu coração. Eu me lembro de uma irmã que passou um momento terrível na vida dela. Ela teve um câncer no seio e ela precisou amputar um dos seus seios, e foi um momento terrível na vida dela, um momento de tristeza. As pessoas sempre esperam o pior quando ouvem a palavra câncer, não é? E muitas mulheres infelizmente morrem com isso, morrem dessa enfermidade. E ela acabou tirando o seio, foi amputada, não é? E eu me lembro um dia de um testemunho dela, que ela contou na igreja, e ela disse assim: pessoal, eu vim aqui para agradecer a Deus por Ele ter cuidado da minha vida, até aqui ter me sustentado. Eu quero dizer a todos que eu perdi uma parte do meu corpo, eu perdi uma parte do meu físico, mas eu jamais perdi a minha fé. Interessante isso, né? E eu ouvi uma definição de fé. Escute isso, o que é fé? Alguém definiu fé. Fé é você caminhar no escuro e ter a convicção que o fim do caminho é de conquista, porque você sabe quem está te direcionando nesse caminho.